Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de Geografia e hoje nós vamos estudar sobre a importância da biodiversidade, que é algo que está sempre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E eu queria que vocês imaginassem como seria a vida se existisse apenas uma planta, apenas um ser vivo, um animal, como é que seria? Então, hoje nós vamos entender o que é a biodiversidade para primeiro entender a sua importância. Então, eu queria que vocês imaginassem que aqui seria uma caixa, e nessa caixa tivesse flores, tivesse plantas, árvores, animais, borboletas, joaninhas, abelhas, peixes, fungos. Então, essa caixa seria chamada de biodiversidade. E é exatamente isso, o conjunto de seres vivos, né? E esse conjunto de seres vivos são muito importantes para o equilíbrio do nosso ecossistema. Cada um deles tem uma importância. Então, hoje que nós vamos descobrir qual é essa importância dentro do nosso ecossistema, né? E como foi citada, né, a biodiversidade ela é tudo que é seres vivos, incluindo as plantas, os fungos, micro-organismos, os animais, pássaro, peixe, né? Todos esses faz parte da biodiversidade. Então, por que elas são tão importantes assim a biodiversidade? Esse ar que nós respiramos se chama oxigênio. Da onde vem esse oxigênio? Das plantas. São elas que reproduzem esse oxigênio, esse ar que nós respiramos. E também as plantas, né, elas servem de alimento, as árvores elas produzem frutos, servem de alimento e também de moradia. Muitos pássaros fazem seu ninho na árvore, os esquilos moram ali dentro da árvore, né? E, e assim, diversas maneiras a árvore ela é um importante muito para nós. E as abelhas, elas já fazem aquela polinização, né? As abelhas, besouros e outros insetos, eles ali visitam as flores, dessas flores já produzem frutos, que produzem sementes, que essas sementes, elas são ali dispensadas pelos animais nas florestas e acabam nascendo, dando origem a novas árvores, né? E essas árvores são muito comuns no nosso dia a dia também, como a manga, o maracujá, o mamão, a melancia, o caju, né, a laranja. Então, muito dessas frutas, elas são semeadas pelos animais que acabam comendo, aí vão deixando suas sementes em algum canto da mata e depois elas vão germinando, crescendo novamente. Então, cada um deles tem uma importância muito legal dentro do nosso ecossistema. As aves, como eu já falei também, né, que elas dispensam da mesma forma dos outros animais, acabam voando, deixando suas sementes indo para mais longe. E às vezes é por isso que muitas árvores que encontramos no nosso quintal tem na mata através das aves que acabam comendo ali um mamão e vão jogar sua semente um pouco mais longe. Então, todos eles são muito importantes. E os fungos, que muitas pessoas pensam que fungos é só para estragar o alimento, só que não é verdade. Com os fungos, tem até aqui uma imagem que mostra, acredito que muitos já olharam, esses fungos eles estão em uma árvore que caiu no chão e com o passar do tempo, esses fungos, essas bactérias, elas ajudam na decomposição dessa árvore. E o que acontece com essa árvore depois? Ela vai decompondo e acaba essa matéria orgânica, ela volta de novo para o solo como forma de nutrientes, que é exatamente isso. Quando um animal ou
qualquer pessoa planta uma planta com um solo nutriente, aquela árvore, aquela planta, ela vai dar bons frutos. Então, os micro-organismos, eles tem essa parte muito importante, né, na decomposição ali, que vai em forma de na decomposição e com as matérias orgânicas que devolvem nutrientes ao solo. E aqui na outra imagem, espero que vocês estejam olhando, se estiver um pouco embaçada, mas irei falar. Aqui nós olhamos que temos árvores, as árvores que, além de dar nosso oxigênio para a nossa vida, né, nosso respirar, elas também produzem alimentos, elas também são moradas para diversos animais e além, né, que a sua sombra ela faz muito bem ao solo. Nós temos também a água, o sol, que esses são seres que não são vivos. A água, o sol, o ar, o solo, eles são seres que não são vivos, mas eles são parte do nosso ecossistema. E quando uma parte uma espécie de um animal desaparece, algo do nosso ecossistema, o solo, seja afetado, todo o nosso ecossistema ele entra em desequilíbrio e aí afeta a nossa própria vida, né? Então aqui na nossa imagem a gente pode ver que tem árvores que dão o nosso oxigênio, né? Elas liberam o oxigênio, a morada, né? Elas dão frutos e alimentos aos animais. Esses animais, eles semeiam as sementes pela floresta e essas sementes, elas originam novas árvores e quando as folhas, os galhos, até os troncos dessa árvore, ela se decompõe, ela volta como nutriente para o solo e esses nutrientes, né, eles dão origem a novas árvores, viu como é só uma corrente que vai ali se entrelaçando, uma rotação, então cada um é importante. E o solo nos alimenta novamente desses nutrientes e dá novamente essa origem de novas plantas e assim sucessivamente. Então, é uma grande corrente que vai se entrelaçando ali e sempre tem uma função muito importante. Então, como eu já citei, se alguma dessas partes deixarem de existir, irá afetar todo o nosso ecossistema. E o que é nosso ecossistema? Ecossistema, ele entra como os seres que não são vivos, como o sol, a água, o ar e o solo. Esses são seres que não são vivos. E os seres que são vivos, incluindo as plantas, os animais, os insetos, os fungos. Então, todos esses seres, eles fazem parte do nosso ecossistema. O ecossistema, ele abrange os seres que não são vivos, como o sol, o solo, o ar e a água. E também os seres que são vivos, incluindo as plantas, os animais, pessoas. Tudo esses faz parte do nosso ecossistema. E a biodiversidade? A biodiversidade, ela inclui os fungos, os animais, as aves, os peixes, as abelhas, os insetos. Então, todos esses seres vivos, eles se formam, como se chama, biodiversidade. E a gente entendeu que a biodiversidade ela é importante para a nossa vida, para manter a nossa vida. Então, por isso, preservar, né, a biodiversidade é garantir vida para nós mesmos, para a nossa geração e para gerações futuras. Então, aqui tem 3 imagens da biodiversidade da nossa região, que é no Maranhão. Nós temos o rio, que no rio tem os peixes,
tem, tem a água, né, que é o ser que não é vivo, faz parte do ecossistema. Tem as árvores que dão frutos e esses frutos acabam caindo na água, alimentando os peixes. Temos também o manguezal, que também de lá vem os caranguejos, né? Tem caranguejo, tem ostra. Então, esses animais fazem parte da biodiversidade local. Temos aqui a coqueira, que é o coco-babaçu, que tem em vários locais, né, aqui do Maranhão, e é uma biodiversidade local. Então, esses locais têm a sua biodiversidade local, que é importante para aquele ambiente, né? Também, né, na nossa região, podemos ter na sua região, vocês podem observar quais são os animais que vocês mais olham: a galinha, o passarinho, os peixes, borboletas, né? O cachorro, os sapos, as árvores, como os cajueiros, as mangas, o coco, o babaçu. Então, todos esses fazem parte da biodiversidade local e todos eles possuem funções importantes para o ambiente da sua região, do seu local. E aqui no Brasil, a gente é considerado o país que tem o bioma mais importante. Nós temos a Amazônia, nós temos a Caatinga, nós temos o Pampa, nós temos o Cerrado, então o Pantanal. Então, a gente somos um país que tem o bioma mais importante do mundo. Então, cada um desse local, desses biomas, eles abriga milhares de espécies de animais, milhares de árvores. Então, é muito importante. Mas, infelizmente, essas nossas riquezas naturais, elas enfrentam muitas ameaças. Infelizmente, ameaças como as queimadas, a caça ilegal e a poluição dos rios, né? E essas ações, elas prejudicam todo o nosso ecossistema, o desequilíbrio da natureza, né? E acabam afetando ali diretamente o nosso ecossistema e a vida das pessoas que somos nós, desculpa. Então, nós podemos compreender que cada ser vivo, ele desempenha um papel importante dentro da natureza, dentro do nosso ecossistema. Então, cada animal, cada ser vivo, tudo, até o fungo, né, que a gente aprendeu, que tem um papel muito importante dentro da natureza, dentro do equilíbrio do ecossistema. Então, vamos revisar. As árvores, elas produzem o oxigênio, os animais, eles dispensam as sementes, as abelhas, os insetos polinizam as flores, e as bactérias, os fungos, eles decompõem a matéria orgânica que volta novamente para os solos. Então, além disso, nós temos os seres que não são vivos, que também dependem, a gente depende muito deles, né? Porque a planta, a árvore ali para crescer, ela precisa do sol, né? Ela precisa da água, ela precisa da luz do sol. Então, todos eles, todo o ecossistema é muito fundamental para nós, seres vivos, e cada um dentro da natureza tem um papel muito fundamental. Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre a importância da biodiversidade e o que é a biodiversidade, o que é o ecossistema. E para finalizar nossa aula, lembrarmos de cuidar da biodiversidade, não jogar os lixos nos rios, não desmatar, não queimar a floresta, né? Então, todos esses fazem parte da nossa vida, por esses motivos, né? Da importância de cuidar
que nós estamos aqui e das próximas gerações. Então, agradeço pela aula de hoje, espero que vocês possam ter entendido e esperamos no próximo encontro.